Módulo 6, correção dos exercícios de progressões aritméticas e progressões geométricas. Exercício 1. Determine a razão da PA 3, 6, 9. Então, um exercício bem simples que pede aí o cálculo da razão da PA. Bom, o cálculo da razão da PA, vou colocar aqui do lado, ó, a razão, ela é calculada fazendo um termo qualquer, por exemplo, o terceiro, A3, menos o seu anterior, A2. Ou eu posso fazer, por exemplo, o A5, ou o quinto termo, menos o seu anterior, o A4, ou o quarto termo, e assim por diante. Então, para eu determinar a razão nesse exercício, eu vou escolher um termo qualquer, a partir do segundo, e diminuir o anterior. Por exemplo, vou pegar aqui o 6, ó. O 6, e aí eu diminuo o anterior, já que é PA. Então, eu tenho aqui que a razão é igual a 6 menos 3, e a razão é igual a 3. Letra C. Se eu tivesse feito pelo 9, também daria o mesmo, né? 9 menos o anterior, 9 menos 6, também resulta 3. Exercício 2. Também é a determinação da razão de uma PA. Bom, nesse caso não tem opção, né? Eu vou calcular a razão fazendo o segundo termo menos o primeiro. Então, a razão aqui é igual a 8, menos o seu anterior, 8 menos 5. E a razão também será igual a 3. Letra A. Exercício 3. Calcular o quinto termo da PA 3, 6 e assim por diante. Bom, como eu quero o quinto termo, posso pensar aqui no uso do termo geral. A n igual ao A1 mais n menos 1 vezes a razão. Para o quinto termo, eu tenho que o quinto termo, A5, é igual ao primeiro termo, A1, mais um certo número de razões. Como aqui eu tenho quinto termo, o número de razões, ó, é n menos 1, ou seja, 5 menos 1, 4, e aqui eu tenho 4R. E aí, é assim. Quinto termo igual o A1, eu sei que é 3, mais 4 vezes a razão. Bom, e a razão vou determinar aqui, ó. Razão é igual, na PA, um termo menos o anterior. 6 menos 3. Razão igual a 3. Substitui aqui, então, ó, razão é 3. Quinto termo igual, mantém aqui 3. 4 vezes 3, 12. E aí eu tenho que o quinto termo é igual a 3 mais 12, 15, letra C. Eu também poderia ter criado o quinto termo construindo a PA, continuando. 3, 6, segundo termo, terceiro, quarto e quinto. Como eu sei que a razão é 3, 3, 6, muda aqui, 3, 6, 9, mais 3, 12 e mais 3, 15. Também é uma forma de resolver o exercício ou realizar aí uma verificação, né, uma prova real. No outro, eu preciso calcular o sexto termo. Então, vou também utilizar aqui, ó, o termo geral. E aí, nesse caso, ele está querendo o sexto termo. E aí, o sexto termo, eu posso dizer que A6, sexto termo, é igual ao primeiro, A1, mais 5R. Lembra, né? Se eu estou aqui na posição 6, o número de razões é 1 a menos, é 5.
E aí, pregar essa expressão. O sexto termo, então, igual o A1, eu sei que é 7, mais 5 vezes a razão. Aí a razão, calculo aqui, ó, um termo menos o anterior. Razão igual a 10 menos 7. Razão igual a 3. Então, aqui eu tenho 5 vezes 3. Sexto termo igual a 7 mais 5 vezes 3, 15. Sexto termo, 7 mais 15, 22. Letra B. 5. Calcule a soma dos 9 termos da PA 1, 3, 5 e assim por diante até o 17. Bom, aí eu vou utilizar a expressão que define a soma dos termos de uma PA. Soma dos termos, Sn, é igual ao primeiro somado com o último. Lembra n, né? Vou considerar o último, que multiplica pelo número de termos e divide por 2. Essa é a expressão da soma dos termos. Então, substituindo, soma, como eu quero 9 termos, S9 igual a 1, primeiro termo está aqui, ó, é 1, mais a n, último termo aqui, ó, 17, vezes número de termos. Bom, se eu quero a soma de 9 termos, é porque a quantidade de termos é 9. E aí divide por 2. Então, isso é o mesmo que, vou fazer aqui do lado, S9 é igual a 1 mais 17 dá 18, vezes o 9, divide por 2. Aí eu posso multiplicar 18 vezes 9 e depois dividir por 2, ou também posso simplificar aqui, ó, 8 por 2, que dá 9. E aí, S9 é igual a 9 vezes 9, que é 81, letra D. 6. Calcule a soma dos 9 termos da PA. Então, vou usar a mesma expressão. Já tenho aqui, ó, da questão 5. E aí vou substituir os elementos dados na expressão. Então, eu quero a soma de novo dos 9 termos. Então, S9 de novo. S9 é igual a soma do A1, do primeiro, né, que é menos 8, mais o AN, que é o último termo, no caso aqui, ó, 40, vezes N, que é o número de termos. Nesse caso, se eu vou somar 9 termos, o número de termos é 9. E aqui divide por 2. Fazendo a substituição, S9 igual menos 8 mais 40, isso vai dar 32. Né? Faço aí a regra de sinais, né? Menos 8 mais 40 mais 32, sinal do maior e diminuo, vezes 9 divide por 2. Aí eu posso multiplicar 32 vezes 9 e depois dividir por 2, ou eu posso também fazer aqui a simplificação, a divisão de 32 por 2, que dá 16. E o S9, soma dos 9 termos, é igual a 16 vezes 9. E aí, S9, 16 vezes 9, eu vou fazer aqui no rascunho. 16 vezes 9.
9 vezes 6, 54. Vai o 5. 9 vezes 1, 9. 9 com 5, 14. 144. Então, a soma dos 9 termos é igual a 144, letra D. Questão 7. Calcular a razão da PG. Então, agora te liga que é PG. Razão de PG, como se faz? Bom, razão da PG, tu vai fazer uma divisão de um termo pelo seu anterior. Por exemplo, eu posso pegar o termo quinto termo dividido pelo quarto termo. Ou posso pegar o terceiro termo dividido pelo segundo termo. E assim por diante. Então, na razão da PG, é feita uma divisão. Então, aqui, razão, o símbolo, né, para razão na PA é o Rzinho, R de razão. Na PG, o símbolo de razão é a letra Q. Então, Q é igual, por exemplo, aqui, ó, 4 divide pelo anterior. 4 divide por 2, razão igual a 2, letra A. Eu poderia ter feito a razão escolhendo 8 dividido pelo anterior, dividido pelo 4. 8 divide pelo 4 também vai dar 2. Então, é uma questão de escolha, né? E a número 8 também é cálculo da razão da PG. Então, vou usar o mesmo recurso. Nesse caso, eu só tenho uma opção, né, que é pegar o 6 e dividir pelo anterior. Razão na PG é um termo dividido pelo seu anterior. Então, eu tenho que razão é igual a 6 dividido pelo 3. Razão igual a 2, letra B. E fechando as duas últimas, questão 9 e questão 10. A questão 9 diz para calcular o quarto termo da PG, menos 7, 14 e menos 28. Bom, vou fazer primeiro usando o termo geral. Então, vou estabelecer aqui para ti, ó, a expressão do termo geral, para tu relembrar. A n é igual ao A1, igual ao primeiro termo, que multiplica Q elevado ao expoente n menos 1. Então, esta é a expressão do termo geral na PG. Fizemos ainda há pouco a aplicação da expressão do termo geral na PA e agora a aplicação do termo geral na PG. Como eu quero o quarto termo, o que eu posso escrever sobre o quarto termo na PG? Eu posso dizer que o quarto termo é A4, ou o quarto termo, é igual ao primeiro A1 vezes a razão elevado a 1 a menos da posição. Como a posição aqui é 4, eu vou usar o expoente da razão 3. Vem daqui, ó, n menos 1 em relação a n. Então, se aqui eu tenho 4, expoente menos 1, 3. E agora é só resolver isso. O quarto termo é igual ao primeiro, aí eu coleto aqui, ó, menos 7, vezes a razão, ou então a razão vou ter que calcular separado aqui, ó, fazendo a divisão de um termo pelo seu anterior. Por exemplo, 14 divide pelo anterior. 14 divide por menos 7. E aí eu tenho que a razão é igual a menos 2. 14 por 7 é 2, mais com menos é menos. E eu tenho razão menos 2. Então, substitui aqui menos 2 ao cubo. Então, o quarto termo está resultando menos 7
vezes, aí menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Por que isso? Lembrando para ti que quando a base for negativa numa potência e o expoente for ímpar, base negativa com expoente ímpar, o resultado disso é negativo. Então, por isso que menos 2 ao cubo é menos 8. Se fosse menos 2 elevado na quarta potência, aí negativo elevado ao expoente par daria positivo. Mas nesse caso, negativo com ímpar, resposta negativa para a potência. E aí, então, o quarto termo resulta de menos 7, que multiplica menos 8, menos com menos vai dar mais. 7 vezes 8, 56, letra B. Eu também poderia fazer essa questão construindo, né, a PG, já que eu quero o quarto termo, e eu já tenho aí 3, então só me falta o próximo, me falta o próprio quarto termo. Menos 7, 14, menos 28, e aí está faltando aqui o próximo. Como a razão é 2, aliás, menos 2, menos 7 vezes menos 2 dá mais 14, e 14 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então está faltando menos 28, aqui ó, multiplica pela razão que é menos 2. Menos 28 vezes menos 2 vai dar isso, menos com menos mais 56. É uma forma de conferir esse 56 ou até mesmo chegar nele, né, chegar na resposta para marcar a alternativa. Para encerrar, então, calcular o quinto termo da PG. Então, vou usar o mesmo recurso. Já tenho a fórmula do termo geral ali. O quinto termo, ele é igual ao primeiro termo, que multiplica a razão elevado no expoente 1 a menos da posição. Se a posição é 5, né, quinto termo, vou usar aqui expoente 4. E aí, quinto termo igual o A1, copio daqui, é 5, vezes a razão, vou determinar a razão aqui, ó, fazendo o termo dividido pelo anterior. Então, menos 10 divide pelo anterior, divide por 5. Menos 10 divide por 5. E eu tenho que a razão é igual, de novo, menos 2. Então, aqui eu tenho menos 2 elevado ao expoente 4. Então, o quinto termo é igual a 5 vezes. Aí, menos 2 na quarta, isso vai dar mais 16. Por quê? Bom, eu vou explicar aqui. Ó, se a base é negativa e o expoente é par, como é o caso do 4 aqui, que é par, base negativa no expoente par, isso resulta um valor positivo. Por isso resulta 16, já que 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 dá 16. Então o resultado é mais 16, porque negativo ao expoente par resulta positivo. E aí o quinto termo, então, finaliza com 5 vezes 16, 80, letra B. E eu poderia ter feito esse exercício da mesma forma que o anterior, construindo a PG. Eu já tenho 5, eu já tenho menos 10, está faltando chegar até o quinto termo. Então, falta o terceiro, o quarto e o quinto. Como a razão eu já calculei e resultou menos 2, então 10 vezes menos 2, aliás, menos 10 vezes menos 2, menos com menos dá mais, isso vai dar mais 20. Aí 20 positivo vezes menos 2, que é a razão, 20 vezes menos 2, menos 40. E menos 40 vezes a razão,
aqui é menos 2, menos vezes menos dá mais, 40 vezes 2 resulta 80 positivo, e aí confirma com o que eu já havia calculado pela expressão. Ok? Então era isso. Espero que as resoluções te ajudem nos teus estudos. Te desejo uma boa prova e até a próxima.